Olá e bem-vindos ao programa de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Eu sou o professor Arnaldo Marion e tenho o privilégio, em nome do IMEC, Instituto Marion de Excelência Contábil, de te dar uma calorosa boas-vindas para mais esse programa, que para nós tem uma característica muito especial, porque ele é o programa que vai te habilitar, se assim você desejar, ao exercício da profissão docente, uma vez que você é um aluno de um curso de pós-graduação e concluiu os seus créditos de pós-graduação, concluiu o seu trabalho de conclusão de curso, você está habilitado à docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, segundo hoje as legislações vigentes do Ministério da Educação. Então esse é um curso que te habilitará e te preparará para dar aulas e também fazer apresentações, palestras, ou mesmo apresentações da sua empresa. A gente vai compartilhar com você uma série de ferramentas, de instrumentos interessantes para tornar sua aula mais interessante, mais interativa e mais criativa. Então, nosso desejo é que você usufrua desse recurso, desses instrumentos que vão ser oferecidos e possa fazer o melhor proveito do nosso programa. Eu quero te convidar então a conhecer um pouquinho sobre a nossa ementa de curso, o que é que está previsto para nós vermos ao longo da nossa programação. E a nossa ementa prevê uma contextualização da educação hoje no Brasil e no mundo. Na prática, nós temos observado de que o perfil geracional do nosso aluno de sala de aula mudou radicalmente nos últimos anos. O nosso aluno não tem hoje aquela paciência de ficar talvez 3 ou 4 horas assistindo uma aula expositiva de um professor. Esse aluno ele tem uma exigência de poder interagir com o professor, e até porque em 3 ou 4 horas ele consegue navegar na internet, acessar uma série de informações que o professor, na melhor das suas intenções, fazendo uma exposição, não conseguiria naturalmente trazer o volume de informações que ele acessaria por si mesmo. Então esse perfil mudou e a educação precisa se adaptar, os meios de aprendizagem precisam se adaptar a essa nova realidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, entender as tendências para o futuro, quais são as perspectivas da educação para os próximos anos, décadas e pelo menos até 2030, segundo o documento da ONU. Vamos falar um pouquinho também sobre o papel da emoção na educação. A emoção tem um papel fundamental e a gente não pode ignorar a emoção como um elemento, um recurso fundamental para a ampliação da capacidade de retenção de conhecimento e também da capacidade de aprendizagem. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o conceito de lifelong learning, que é um conceito de aprendizagem durante toda a vida. Aprender não significa você simplesmente estar sentado num banco de sala de aula ou mesmo atrás de um computador fazendo um curso específico. A educação e o processo de aprendizagem ele acontece informalmente e socialmente nos mais diversos ambientes onde nós estamos. Então vamos entender um pouquinho quais são as fronteiras da aprendizagem e quais são os diferentes estímulos que nós podemos encontrar para contextualizar o processo de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre princípios da aprendizagem adulta, especificamente sobre a andragogia, que foi fundada no último século, ou pelo menos inaugurada de maneira mais específica, pelo nosso autor chamado Malcolm Knowles, e ele introduziu ideias sobre como o adulto aprende. Existe uma diferença muito marcante sobre como a criança aprende, onde está vinculado os processos pedagógicos, e como o adulto aprende. Ele tem estímulos, tem recursos, tem necessidades diferentes da criança, e, portanto, a andragogia tem um estudo que fundamenta os princípios de como o adulto passa a aprender de maneira mais eficaz. E também vamos falar sobre 5 métodos de ensino para o ensino superior, especificamente para a área de negócios, que vão otimizar, que vão amplificar e vão potencializar o processo de aprendizagem na sua sala de aula, na sua apresentação ou com grupos específicos que você for trabalhar no futuro. Como objetivo do nosso programa, nós queremos contextualizar esse momento educacional, esse perfil geracional que nós comentamos e falar sobre as novas demandas que estão diante de nós e como educadores, professores, instrutores, facilitadores, como é que nós vamos responder a essas novas demandas, quais são instrumentos tecnológicos, didáticos, que nós precisamos incorporar no nosso processo de ensino para tornar nossa aula mais interativa e poder corresponder a esse novo perfil. Vamos falar um pouquinho também sobre conceito de aprendizagem adulta e entender pontualmente quais são novas ferramentas, modelos que nós podemos aplicar no nosso sistema de aula.
Como objetivos específicos, nós queremos introduzir um pouquinho a interação do conhecimento a partir de novas tecnologias. Eu quero apresentar para vocês uma série delas que estão já vigentes no mundo, somente em países como Japão, Coreia do Sul, a própria Finlândia, Estados Unidos, já têm adotado novos sistemas de educação a partir de novas plataformas tecnológicas. Queremos entender também profundamente como a emoção pode bloquear ou ampliar a capacidade de memorização e aprendizagem. Queremos falar um pouquinho sobre aprendizagem adulta, como já falamos, e também a instrumentalização através de métodos de ensino eficazes. É importante lembrar de que a nossa programação está composta em 30 horas aula. Isso significa que você vai ter uma carga de 30 horas que é composta por essas videoaulas, é composta por outras atividades que você vai encontrar na plataforma do seu acesso, e a nossa programação está dividida em 20 blocos. Então você vai ter 20 aulas específicas, começando com essa, que é a nossa aula de introdução, e a última aula, que é a nossa aula de avaliação, que é uma avaliação presencial que você vai cursar, que você vai tomar. Então, as 18 aulas que estão no meio é basicamente o conteúdo do nosso programa que nós vamos estar conversando e vamos estar apresentando em cada uma das nossas aulas. Existe aí no teu slide uma apresentação dos conteúdos, dos temas de aula que nós vamos abordar em cada uma dos nossos encontros, a partir dessa primeira aula, que é uma aula de introdução, mas também nas outras que seguirão e que são aulas que vão seguir uma sequência, basicamente em 4 ou 5 núcleos de conhecimento, começando com as tendências da educação no futuro, a aprendizagem emocional, posteriormente modelos de aprendizagem adulta e, por fim, vamos falar um pouquinho sobre métodos de ensino e também de técnicas de apresentação para você melhorar sua apresentação, melhorar sua oratória e poder conseguir ter sucesso nas apresentações que você fizer no futuro. Como atividade de aula, você vai ter uma atividade atribuída para você poder colocar em prática ou ainda aprofundar o seu conhecimento em cada um dos temas que a gente for apresentar para você. Então, não fique só preso à videoaula ou aos slides de aula, também aproveite os outros conteúdos que vão ser disponibilizados. A própria bibliografia que está sendo disponibilizada para você vai servir de recurso adicional de pesquisa para você amplificar o seu conhecimento e também as suas habilidades como um professor, um instrutor ou um apresentador, se assim você quiser. Então nós vamos ter aí estudos de caso, vamos ter resenhas, vamos ter vídeos para você assistir, vamos ter exercícios específicos, tudo isso faz parte desse programa que visa especificamente o seu desenvolvimento, que visa que você consiga, de fato, dominar esse campo de conhecimento tão importante aí para um exercício da profissão docente. Uma outra atividade importante que não pode ficar de fora é a interatividade. Como as nossas aulas são aulas virtuais, é importante que você valorize a interação com outros participantes desse programa. E o legal da videoaula, o legal do curso virtual, é que você pode acessar pessoas do Brasil inteiro, independente de onde você estiver. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua casa, você pode estar no seu quarto, através do clique do seu mouse, você consegue interagir com pessoas no Brasil e até internacionalmente. Então, a interatividade ela é um papel importante no processo de aprendizado. Nós queremos estimular você a participar dos fóruns, dos blogs, dos debates que vão ser oferecidos, para que essa interação ela possa acontecer efetivamente e contribuir no seu processo de desenvolvimento. Nós vamos também contar com o processo de avaliação, e a avaliação ela está composta em 3 partes específicas. A primeira avaliação é a avaliação presencial, que vai ser na conclusão deste módulo e corresponde a um peso de 60% da sua nota final. Então, a avaliação ela vai ser através de uma prova de múltipla escolha e também com questões dissertativas para você cursar a partir dos conteúdos que vão ser apresentados para você ao longo desse programa. Nós também temos um peso de 30% para as atividades que você for realizando ao longo do nosso programa, e essas atividades você vai poder enviar para o seu professor tutor, que vai acompanhar, vai supervisionar o seu progresso, né, na aprendizagem e o seu desenvolvimento ao longo do curso. E por fim, nós vamos ter aí 10% da nota correspondendo à sua interatividade, que é os seus comentários, a sua participação no fórum, nos blogs,
e outras formas, outros canais que vão estar disponíveis para você interagir não só com o professor, mas também com outros colegas, com outros companheiros da sua turma. Então não deixe de observar de que a nossa média de aprovação é uma nota 7, como está previsto para cursos de pós-graduação. Então você tem que alcançar no mínimo uma nota, uma média 7 a partir desses 3 critérios de avaliação que estão disponíveis para você. Nós temos essas duas figuras, é importante distingui-las nesse primeiro encontro que nós temos, do professor autor, que nesse caso sou eu, professor Arnaldo Marion, que sou responsável pelo conteúdo da disciplina, sou responsável pela programação que foi construída, e também um professor tutor, que pode vir a ser eu ou um outro professor que vai estar responsável pela sua aprendizagem. Ele vai acompanhar você ao longo do curso, ele vai supervisionar a sua aprendizagem, vai te ajudar com dúvidas, ele vai também acompanhar o seu desempenho, o cronograma de atividades, os deadlines e prazos de entrega de trabalhos que eventualmente terão. Então esse professor tutor vai ter um papel especial te acompanhando ao longo da programação. Eu quero deixar por fim esse último slide, que trata da nossa bibliografia, e nós temos aí uma série de sugestões de livros para você complementar a nossa programação virtual, recomendando especificamente a segunda bibliografia, que é uma bibliografia onde eu sou autor juntamente com o professor José Carlos Marion, e nós trabalhamos em cima da metodologia de ensino a partir de 10 métodos eficazes que são usados nas principais business schools do mundo. Então a gente quer compartilhar esse livro com vocês, é um livro que tem trazido grande contribuição para muitos professores, coordenadores e muitas instituições de ensino no Brasil e afora, e nós queremos sugerir esse livro para vocês como uma bibliografia básica para você poder complementar a sua leitura e seus estudos ao longo desse programa. Por fim, eu quero terminar essa primeira aula, a aula de introdução, podendo desejar para você sucesso absoluto nessa programação, que esse curso seja muito bem aproveitado através dos vários recursos que nós vamos disponibilizar para vocês e que vocês tenham um excelente aprendizado. Obrigado e até a próxima.